todo mundo, pessoal da Liga, pessoal que vai assistir a transmissão, né? Dando prosseguimento aí às atividades da Liga Acadêmica de Psicologia e Neurociências do Instituto de Psicologia da UERJ, né? A gente vai continuar com os nossos encontros semanais, né? Que geralmente são com os alunos, que vão fazer, né? Nós temos 12 integrantes aqui na Liga e cada semana um aluno vai trazer um artigo científico, né? Que ele trabalhou, estudou e que ele vai apresentar os resultados, as conclusões para os outros alunos e a gente vai tentar abstrair, né? O que tiver de interessante no paper para poder trazer de conhecimento aí para os alunos, para o Instituto, para a comunidade georgiana de uma forma geral, né, com o objetivo também da gente sintetizar esses artigos em apenas um trabalho, que seria um pôster, né, mais para frente, e a gente está interessado ultimamente mais nessa questão, como eu falei semana passada, na questão da capacidade da memória de trabalho, né? O que é memória de trabalho? Essa memória de presença, de atualidade, de operações que a gente faz, manipulações conscientes, né, influências inconscientes das informações que chegam do meio ambiente e das informações que a gente tem. Né, é um sistema altamente importante para a educação, relacionado com a aprendizagem, memória, para a vida de uma forma geral e também para diagnóstico de transtornos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, que é um sistema, né, de raciocínio muito importante, tá, e fundamental para funcionamento saudável da mente, tá? E já aproveitando de fazer um convite, né, sem ser segunda agora, a próxima segunda na outra, a gente vai trazer um especialista da Universidade de Santa Úrsula, que vai falar sobre modelos animais de pânico, né, dando também continuidade a um dos propósitos da Liga, que é a divulgação científica, tá? Hoje quem vai apresentar o artigo é um artigo bem interessante, bem denso, né? Progressive Recruitment of Frontoparietal Multiple Demand System with Increased Task Complexity, Time Pressure and Reward. É um artigo que vai falar sobre, é um artigo de ressonância magnética funcional, né, de neuroimagem, que vai mostrar como essas diferentes áreas cerebrais, né, envolvidas no funcionamento de trabalho, como elas são recrutadas de forma diferente, dependendo da dificuldade da tarefa, da pressão do tempo e da recompensa por uma tarefa correta. Tá? Quem vai apresentar para a gente hoje é a aluna Jade Grunewald, falei certo? Ela é a nossa caçula da Liga, eu acho que ela é a que está nos períodos mais iniciais da faculdade, né, e aí a gente vai ter o prazer aí de escutar ela apresentando. Jade, é com você. Obrigada, Vitor. Só vou fazer uma pequena correção, porque você falou do artigo errado. Em verdade, o artigo que eu vou apresentar é o outro, aquele outro. Ah, tá, é porque tinha uma lista de vários Eu artigos. escolhi entre dois, e aí você falou uma Tá. verdade, eu escolhi o outro, mas aí eu apresento, tudo bem, sem problema. Tá, não, tranquilo, é porque, né, a gente tinha uma lista de artigos, aí eu segui na ordem, foi o que eu baixei, mas são todos desse mesmo assunto, tá? E aí, então, você fala qual que é o nome do artigo, tá, joia? Tá bom. Então, eu vou apresentar minha tela, compartilhar minha tela aqui, né, para apresentar. Eu nunca fiz isso antes, então vocês só me falem se eu estou fazendo certo. Vocês estão vendo? Sim, tá ótimo. Então tá, é porque eu não consigo ler o chat mais. Então, não, dá para ver direitinho. Tá.
Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Jade. O artigo que eu vou apresentar hoje é esse. O título é Conectividade Cerebral durante o estado de repouso e a tarefa de memória de trabalho subsequente prevém o desempenho comportamental. Os autores, eles trazem na introdução do artigo alguns conceitos que são bem legais de a gente falar, porque vão ser importantes para a gente entender o estudo deles, a ideia do estudo deles de maneira geral. Então, eles começam falando sobre conectividade cerebral, e eu trouxe uma definição bem curtinha. O cérebro humano pode ser definido funcionalmente como um sistema de redes que interagem transitoriamente para desempenhar uma determinada função neural. Então, quando a gente fala de conectividade cerebral, a gente está falando justamente sobre isso, sobre a conexão entre essas diferentes partes do cérebro que podem, inclusive, estar distantes anatomicamente, mas que interagem entre si, que trabalham em sincronia para realizar um objetivo específico, para desempenhar uma determinada função. O estudo da estrutura e do modo de funcionamento dessas redes se tornou um dos tópicos mais populares na comunidade neurocientífica. Isso com certeza, e muito também se dá porque hoje a gente já sabe que quando a gente tem anormalidades entre os componentes dessas redes, a conexão entre esses componentes, isso acaba tendo um papel muito crítico na evolução, por exemplo, de transtornos mentais, de outras doenças neurológicas, enfim, está muito associado. Recentes avanços em neuroimagem funcional proveram novas ferramentas para medir e analisar as interações entre funções cerebrais, catalisando o estudo de conectividade do funcionamento do cérebro. O sistema de redes pode ser estudado em condições ativas e em estados passivos, por meio de ressonância magnética funcional. A ideia que ele traz é que o artigo todo tem isso, na verdade, né? Tem o auxílio da ressonância para os estudos das redes, e na apresentação eles dizem que a gente tem como estudar essas redes do cérebro em condições ativas e em estados passivos. E o que seria isso? Quando a gente estuda as redes em condições ativas, a gente está falando, por exemplo, de estar estudando uma pessoa ali dentro do scanner, né, da ressonância, que ela está realizando uma tarefa, né, que ela está focada em alguma coisa, que ela está tendo algum nível ali de exigência cognitiva, está prestando atenção em alguma coisa, enfim, ela está focada em alguma coisa no mundo externo de alguma maneira. Quando a gente fala em estados passivos, a gente está falando de um modo de repouso, que na verdade não é um modo de repouso no sentido de dormir, né? É um modo de repouso, mas quando a gente está em vigília. Então, tem como estudar também, por meio da ressonância, as pessoas nesse estado que elas estão em repouso, mas estão em vigília. Elas não estão necessariamente concentradas em nada específico no mundo externo que exige atenção. Muitas vezes elas estão naquela situação de divagações mentais, né, que a gente fala, mas tem como estudar também nessas condições. Geralmente a pessoa é orientada a não pensar em nada específico, esse tipo de coisa. E aí o artigo todo vai falar muito sobre a rede modo padrão, né? Que é a rede mais consistentemente mapeada e mais extensivamente investigada em estudos de conectividade funcional em estado de repouso. Então, essa rede, ela é uma rede que os pesquisadores eles perceberam que quando uma pessoa está nesse estado de repouso, essa rede fica extremamente ativa, né? E a gente vai ver isso, mas dá para ser percebido pela ressonância. E ela é considerada de ampla escala por envolver áreas situadas em diferentes regiões cerebrais. Eu também trouxe imagens, mas coloquei aqui escrito que engloba o córtex pré-frontal medial, o cingulado posterior, os lóbulos temporais lateral e medial e os lóbulos parietais posterior e inferior. Em 2003, Graces e colaboradores estudaram pela primeira vez a DMN, sugerindo ser uma rede de conectividade funcional intrínseca. A principal característica dela é o seu padrão sistemático de desativação ou atenuação durante a realização de tarefa de qualquer natureza, sendo por isso considerada prototípica do repouso. Então, o que acontece é que geralmente as pessoas chamam essa rede de rede negativa à tarefa, porque quando a gente está nesse modo de fazer uma tarefa, de prestar atenção em alguma coisa, a conectividade, o grau de ativação dessa rede ele é mínimo. E acontece o contrário quando a gente está na situação, numa condição passiva. O grau de ativação da rede de modo padrão, ele fica lá em cima, né?
Aqui eu trouxe um resumo geral, né? A rede, como eu falei agora, fica comumente ativa quando a pessoa não está focando no mundo exterior e o cérebro está de repouso mais em vigília. Ela também é ativa quando o indivíduo está pensando nos outros, pensando em si mesmo, lembrando-se do passado e fazendo simulações na mente. É utilizada para denotar um estado no qual o indivíduo está acordado e alerta, mas não ativamente envolvido em uma tarefa exigente ou direcionada a metas. Demonstrou estar correlacionada negativamente com outras redes no cérebro, como as redes de atenção. E aí, aquilo que eu falei, né? As redes, a DMN, ela geralmente é uma rede competitiva com a maioria das redes relacionadas à tarefa. Então, tem essa questão de quando você está fazendo a tarefa, o grau de ativação dela é mínimo, como se ela estivesse desativada, né? E aí acontece o contrário nas condições passivas. Estudos têm encontrado evidências de uma menor conectividade entre os componentes da DMN em pacientes com TDAH, o que também acontece em outros transtornos psicológicos, como o transtorno do estresse pós-traumático. Então, isso acontece, né? Os estudos mostraram que dá para perceber que tem uma menor conectividade entre os componentes da rede nos pacientes que têm transtorno de déficit de atenção e o TEPT. E, por exemplo, acontece o contrário num paciente que está num primeiro episódio de depressão. Em vez de ter a menor conectividade, na verdade, tem uma hiperconectividade entre os componentes da rede. E aí isso faz aquela coisa da ruminação, que tem principalmente muito nos primeiros episódios. E aí eu trouxe aqui, nessa figura 1, algumas representações esquemáticas da rede no cérebro, né? Então, tem 3 formas aí. Essa segunda imagem eu não pus a legenda, né? Mas eu coloquei as áreas no slide anterior. São só as siglas das áreas correspondentes. E aí a gente, obviamente, vai falar de memória de trabalho. Como o Victor estava falando um pouquinho, a memória de trabalho é definida como um sistema de retenção temporária e manipulação de informações durante a execução de uma série de tarefas cognitivas complexas, como compreensão, aprendizagem e raciocínio. Então, sempre foco na ideia de que é uma retenção temporária e limitada. Em contexto experimental, diversas tarefas são utilizadas para avaliação da memória de trabalho, porém, um paradigma vem recebendo bastante atenção na literatura, seja pela sua consistência de resultados, seja pela sua relativa facilidade de aplicação. Esse paradigma é conhecido como tarefa and-back, utilizada tanto na sua forma verbal quanto na forma visoespacial. Então agora é uma tarefa um pouco complicada, mas eu vou tentar explicar para vocês, porque ela vai ser a tarefa que vai ser utilizada na metodologia da pesquisa, em que eles vão se basear para chegarem às conclusões do artigo. Então, a realização de uma tarefa em back se dá a partir da apresentação do examinando a um estímulo que deve armazenar, ao mesmo tempo que deve evocar o estímulo que lhe foi apresentado 1, 2 ou 3 posições anteriores. Então, quando é uma, a gente chama de one back, 2 a gente chama de two back, 2 back, e 3 a gente chama de three back ou 3 back. Né? Eu coloquei aqui um exemplo, né, coloquei aqui um pouco maior essa sequência de letras. Eu vou tentar usar o computador para melhorar um pouco aqui a explicação. Então, tentem olhar para essas letras que estão um pouquinho maiores aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, se os estímulos fossem letras, a partir da sequência F, G, T, H, B, A, S, no nível 1 back, quando examinando a letra F, que é a primeira, ele não tinha que responder nada, não deveria responder nada, porque nenhuma letra foi dita antes do F. Quando ele escutar o G, ele tem que responder o F, porque foi a letra que ele ouviu uma posição antes do G, e assim por diante. Quando no nível 2 back, quando ele ouve a letra F, ele não responde nada, porque não foi dita nenhuma letra 2 casas antes do F. E quando ele ouve G, ele também não responde nada, porque não teve nenhum estímulo 2 posições antes do atual. Mas quando ele ouve o T, aí ele responde o F, porque F foi a letra que ocupa a posição da segunda casa anterior ao estímulo. Então, 1, 2, o F está aqui em relação ao T. Um ponto importante é que, se vocês perceberem, quando a gente está num bloco de tarefas 3-back, né, quando a gente tem uma tarefa 3-back, ela é mais desafiadora do que as outras duas, porque ela tem essa demanda cognitiva maior, ela é mais difícil, porque você tem que lembrar, enfim, de 2 letras, e não de 2 casas anteriores, de 3 casas anteriores, e não de uma só.
E agora, em relação à pesquisa mesmo, foram investigados os padrões de conectividade cerebral de 16 jovens saudáveis, com idades entre 21 e 31 anos, estudantes universitários, sem histórico de transtornos psicológicos ou de doenças neurológicas, com visão normal corrigida para normal, utilizando uma tarefa NBAC com níveis crescentes de carga de memória de trabalho com auxílio da ressonância magnética funcional. Resumindo, mas eu vou explicar melhor, o que eles fizeram foi o seguinte: eles tinham esses 16 jovens, né, e queriam investigar os padrões de conectividade. E aí eles fizeram um treino com eles, um treino bem rapidinho, explicando para eles como funcionava essa tarefa, né, explicando e tal. Quando eles entenderam bem, eles foram orientados a já ficar dentro do scanner, né, para começarem a ser avaliados, e aí eles ficaram 5 minutos no estado passivo, então mais ou menos de olhos fechados, sem pensar em nada, e logo depois desses 5 minutos, imediatamente depois, que eles já estavam no scanner, dentro do scanner de novo, eles foram realizar os blocos da tarefa completa, né, propriamente dita. E aí, para quais objetivos? Primeiro, estudar interações entre redes funcionais em diferentes níveis de exigência cognitiva e a sua relação com o desempenho individual, e investigar se o estado de conectividade da fase de repouso antes da execução da tarefa NBAC teria alguma relação com o desempenho subsequente da memória de trabalho. Então, aqui está um pouquinho mais explicado o que aconteceu, né? Os participantes foram submetidos a uma breve sessão de treinamento antes da tarefa propriamente dita e completa, com duração suficiente para garantir que eles tivessem compreendido todas as condições do paradigma e pudessem garantir uma presença de pelo menos 80% na condição de feedback. Imediatamente após a sessão de treinamento e antes do início dos blocos de tarefa, os jovens foram orientados a ficar 5 minutos de olhos fechados e a não pensar em nenhum tópico específico já dentro do scanner, onde começaram a ser avaliados. Após o tempo de repouso, começou a tarefa, que foi dividida em 4 blocos. Então, eles fizeram um 0 back, um back, um 2 back e um 3 back. Cada um com duração de 26 segundos. Foi dada uma sequência de 12 letras, apresentadas de maneira diferente a cada um deles, em ordem pseudo-aleatória. Aqui eu tirei essa imagem do próprio artigo, né, que é o esquema dos blocos da tarefa NBAC que os participantes fizeram. Então, aqui embaixo dá para ver os 4 blocos, né? Deixa eu colocar o computador de novo. Então, aqui 0 back, 1 back, 2 back, 3 back. Esse 0 back, na verdade, é como se fosse uma condição controle, né? Eles não têm como fazer essa condição, né? Então, eles só foram orientados a que o alvo fosse o X, né? Quando o X aparecesse, o X seria o alvo. E aí, a partir do 1 back, aí já começou com a ideia do alvo, aqui, ó, o C, está escrito 1 back target, o C, uma casa anterior, o C. E aí a mesma coisa aqui, do B e do A e do A. E aí, entre um bloco e outro, sempre tinha, aqui em cima da escrita rest, sempre tinha um intervalo de descanso. E aí o que aconteceu? O desempenho da tarefa foi registrado e pontuações individuais foram calculadas usando uma medida que eles chamaram de D-linha, que contabilizou as respostas corretas e os falsos alarmes. Os tempos médios de resposta também foram registrados e foram feitas análises para determinar se as pontuações de desempenho e os tempos de resposta foram diferentes em condições de memorização distintas, assim como entre as 4 repetições da tarefa, para poder testar fadiga e efeitos de treinamento. E aí, nesse artigo, nessa parte em geral, né, um pouco na metodologia, bastante nos resultados, eles trazem muitas informações relacionadas à ressonância magnética, explicam perfeitamente o resultado relacionado ao que eles enxergaram na ressonância, e tem muitas coisas aqui que não são interessantes pra gente, então eu trouxe de uma maneira mais geral, que eu acho que ficou melhor, deu para entender. Então, primeiro, todos os participantes tiveram um bom desempenho, mais de 80%, em todas as condições da escanerização, mas os resultados mostraram que desempenhos inferiores e tempos de resposta mais longos, resultados mostraram desempenhos inferiores e tempos de respostas mais longos com aumento da carga de memória de trabalho. Então, conforme foi ficando mais difícil, né, tipo na condição tree-back, quando aumentou a carga de memória de trabalho, eles demoraram mais a responder e tiveram um desempenho inferior. Foram reveladas diferenças significativas nas pontuações de desempenho entre a condição tree-back e todas as outras condições. Então, a 3-back ela foi bem diferente entre a 0, 1 e 2.
mas esses valores não diferiram tanto entre a 0, a 1 e a 2, nos 3 primeiros blocos. E aí o artigo traz esses 2 gráficos, né, são chamados de diagramas de caixa, se eu não me engano. Deixa eu pegar o computador de novo. Tem aqui o gráfico A e o gráfico B. No A, aqui tem o valor de D, tá vendo? Então, esse gráfico aqui é relacionado ao valor, às pontuações, né, que foram dadas a cada participante, né, em relação ao desempenho. E esse outro gráfico aqui é do tempo médio de resposta. Então, por exemplo, aqui no gráfico A, essa pontinha aqui, né, estaria aqui mais ou menos, né, acho que nem está no 1.5, nem sei. É o limite inferior, né? Então seria tipo no nível 3 back o menor valor de pontuação, né? Que é bem diferente. Mais resultados. Atualmente, 2 abordagens principais são utilizadas para avaliar essa questão da conectividade funcional nos dados em repouso. E uma delas a gente chama de análise de componentes independentes. E com essa análise foi revelado que de todos os componentes independentes que foram selecionados, só o que era identificado como DMN mostrou uma relação com o desempenho da memória de trabalho, especificamente na condição 3-back, nova mais difícil. Em particular, os sujeitos que apresentaram melhor desempenho mostraram uma maior conectividade na região do pré-CUM. Evidências da forte relação inversa das 2 redes foram observadas diretamente de seus mapas espaciais ICA e cursos de tempo correspondentes. As áreas que apareceram ativadas em um componente foram desativadas no outro e vice-versa, que é aquela questão da competitividade que eu falei um pouco atrás. Nos escaneamentos relacionados à tarefa 3-back, a relação inversa entre o sistema de memória de trabalho e a rede de modo padrão foi preditiva no desempenho dos participantes. Eu sempre estou falando relação inversa por causa dessa questão do grau de ativação, e aqui eu coloquei uma observação. Essa relação não foi encontrada em nenhum dos níveis menos exigentes de NBAC, embora a relação inversa durante os períodos de fixação, que é o período de repouso, aquele período de 5 minutos, que foi logo antes da tarefa, também previsse o desempenho comportamental durante a condição feedback. E o grau de correlação intrínseca dentro das redes aumentou com a demanda cognitiva, né? Então, especificamente dentro de cada uma das redes. Quanto maior a demanda cognitiva, maior é o grau de correlação dentro da rede. Assim como a extensão da relação inversa entre os 2 sistemas competitivos. Durante os blocos de fixação, nas condições passivas, na condição passiva, os sistemas também mostraram altos níveis de correlação intrínseca e altos níveis de correlação negativa. E aí, a correlação negativa é a questão quando uma está ativa, geralmente a outra está desativada. Mais uma figura aqui, né, que eu trouxe para mostrar mais a questão do A e do B, né. Aqui no A, essas áreas, né, que estão mostrando são os padrões espaciais do DMN nos sujeitos quando eles estavam nas condições passivas. Então, aqui, né, nesse gráfico, essa legenda, né, não sei, do Z-value, né, o que a gente enxerga como vermelho e amarelo, que são as cores mais quentes, elas estão mostrando o grau de ativação. Então, aqui a gente vê as áreas que estão extremamente ativadas quando os sujeitos estão naquele momento de repouso, naquele momento de 5 minutos, né? E aqui na letra B, está marcada especificamente a área da rede, né, da DMN, que a atividade foi correlacionada com a subsequente tarefa de memória de trabalho, especificamente só a performance na 3-back. E essa figura aqui, que eu achei muito bacana, dá para ver muito bem, eles botaram aqui, né, IC1 e IC2, né, são os componentes independentes. Essas figuras do IC1 correspondem à DMN, então a rede de modo padrão, e o IC2, confundi. A IC1 seria da rede de memória de trabalho, né, no momento que eles estão realizando a tarefa, e a IC2, que é em relação à DMN, que é a rede de modo padrão. Então, se a gente vir por aquela
aquilo que eu falei agora, né, do vermelho e do amarelo representarem um grau de ativação maior, aqui na IC1 a gente vê, por exemplo, essas duas áreas aqui em cima, né, que estão nessas cores quentes, representando um grau de ativação, e aqui na IC2, que é na rede de repouso, elas estão desativadas. Então, elas estavam, né, vermelhinhas bem quentes, elas foram para cores frias. Então, se vocês perceberem, é quase o inverso mesmo, né? Então, as áreas vermelhas, ó, aqui no meio também dá para ver que azul significa que está desativado, e aqui, já quando está no momento de repouso dos 5 minutos, é uma área que está ativada. Essa tabela, né, essa primeira tabela, eu trouxe só porque eles colocaram essas áreas que foram estudadas, né? Então, aqui os sistemas, né, esses 5 primeiros relacionados à memória de trabalho, e os outros a rede de modo padrão, na condição passiva. E aqui ele colocou, não vou ler, mas eles colocaram as áreas anatômicas que correspondem a cada um. E aí, a conclusão, de uma forma geral, foi observado que o grau de correlação intrínseca dentro das redes DMN e WMN foi o máximo durante a condição mais exigente. Então, na condição 3 Beck, teve o grau de correlação intrínseca máximo dentro da rede modo padrão e dentro da rede da memória de trabalho. Os indivíduos que apresentaram uma correlação negativa mais forte entre as duas redes sob ambas as condições apresentaram um melhor desempenho comportamental. E apenas a conectividade dentro das partes posteromediais do DMN, que nem mostrei anteriormente, na região do precúneus, antes da tarefa NBEC, que previu a execução da memória de trabalho. E o que os autores trazem no final, na parte da discussão, né, vou ter 3 pontos, mas falando sobre a mesma coisa, né? Então, a relação conectividade-comportamento encontrada no córtex cingulado posterior da DMN pode ser mediada por fatores cognitivos, como o recrutamento de recursos atencionais ou motivacionais ligados à expectativa de um iminente desafio cognitivo. Escrevi errado, perdão. E aí eles dizem, citam e dizem, né, uma possibilidade é que a área identificada, que a área 23 Broad, não esteja relacionada às redes atencionais definidas. A interpretação está de acordo com estudos anteriores sobre conectividade e funcionalidade dos córtex pré-cúneos e cingulados anteriores, que descreveram um papel atencioso para a mesma área na qual os autores encontraram uma correlação positiva com o desempenho das tarefas, que foi a área 23 de Berkeley. Além disso, um estudo recente forneceu um pacote funcional do córtex posteromedial em relação à sua funcionalidade com outros sistemas cerebrais, concluindo que as porções anteriores do córtex posteromedial, incluindo a área 23 de Brodmann, estão altamente interligados com áreas que envolvem o controle atencioso. Eu coloquei as referências. E é isso. Deixa eu voltar. Oi, Jade, muito bom, gostei mesmo da apresentação, tá? A gente até brincou semana passada que geralmente os comentários são sempre reforços positivos, né? Mas é porque sempre é o melhor jeito de dar o feedback. Gostei da apresentação, você explicou de forma bem clara e objetiva, né, os conceitos iniciais, né, o DMN, né, como é que chama? Rede modo padrão. Modo padrão? Mode Network. Default Mode Network. Default. A palavra é default, né, que foi um dos achados assim, mais interessantes. Já tem muitos anos, né, sobre os estudiosos da atenção, que, né, intuitivamente a gente imaginaria que a pessoa em repouso, né, assim, sem estar envolvido numa tarefa, né, a ativação cortical, né, e subcortical seria menor, né, tipo, intuitivamente a gente imaginaria, não, a pessoa está em repouso, então ela está
menos ativo e gastando menos energia, mesmo metabolismo. Mas eles descobriram que é o contrário, né? Assim, essa rede padrão Default, ela é bastante ativa, né? Mas você vê que ela tem um alto grau de conectividade ali em várias áreas do cérebro inteiro, né? E que aí você mostrou para gente que tem ela de forma até lógica, né? Ela é competitiva com a ativação de outras áreas, né? Então, assim, ela tem que meio que se desligar para outras áreas poderem serem ativadas, né? Foi isso que eu entendi ali do artigo, né? E quanto maior essa demanda, né, da tarefa, maior maior é o desligamento, né, dessa rede default para poder ser recrutado, né, essa atividade neuronal em outras regiões, né? O que faz todo sentido, né? E eles conseguiram esse efeito ali no traceback, né? Que é quando ele tinha que falar a letra 3 vezes, né? Que estava 3. Só que eu fico imaginando como é que a nossa cabecinha funciona no mundo real, né? Porque esse tipo de tarefa ela é relativamente bem simples em relação a tudo que a gente tem que fazer aí, né? Imagina você estudando para várias disciplinas, né? A maioria dos alunos pegam aí 8, tem aluno que pega 12 disciplinas, né? E aí você vai ter que ficar estudando e raciocinando, buscando na memória, né? Todas essas informações e deve dar o recrutamento na vida real é bem maior do que esse que foi testado, né? Mas esse que foi testado é o que se pode fazer, né? E aí a gente pode até procurar tirar algumas conclusões, né? Que essa capacidade, né, que o cérebro possui dessas redes, né, de alterarem, né, de alternarem desse estágio modo default para um estágio de ativação, ele é fundamental, né, na capacidade da pessoa prestar atenção, né, e desempenhar alguma tarefa, né? Vocês concordam com isso? Raquel? Raquel não pode falar, né? Ariessa? Acho que o pessoal não escutou. Não, mas eu acho que a ideia é essa, né, Jade? Não sei se você chegou nessa conclusão, mas essa capacidade, né, que você tem da rede, né, mudar de ativação, né, mudar o foco da ativação, a facilidade que ela tem, a flexibilidade, né, isso aí é fundamental para, né, a capacidade de você poder manter um foco atencional e um foco de raciocínio, né? Imagina a pessoa que fica no default o tempo todo, provavelmente vai ser aquela pessoa que tem uma certa dificuldade para entrar no modo de raciocínio, né? Ela vai ficar sempre ali numa situação meio básica, né? E linear de atenção, tá? Esse artigo eu tinha dado uma estudada nele semana passada, mas eu tinha me preparado mais para o outro artigo, que eu achei que seria apresentado, né? Mas o outro artigo a gente vai apresentar semana que vem. Quem que é o próximo aluno? Quem que era mesmo, Ariel? Não, eu que tô. Oi? Eu sou a próxima a apresentar. Então já começa o trabalho. Eu ia apresentar esse de hoje, eu já tinha até começado. Tá. Não, mas aí você sabe qual que é o outro artigo, né? Sei sim. Então, eu vou mandar para você o artigo que ele cita, do próprio autor, que ele tem uma própria teoria dele, né, o Duncan, de como de que é uma proposta de uma rede, como a Jade falou muito bem no início ali, que o cérebro funciona como uma rede interconectada, né,
de feixes e populações neuronais. Na verdade, o cérebro é um sistema dinâmico, né? Então, assim, toda atividade numa rede vai influenciar a atividade nas outras redes, né? Esse outro artigo, ele vai por esse caminho, só que ele identificou nos últimos anos, né, quer dizer, nos últimos 40 anos que ele estuda, uma rede que ele chamou de múltiplas demandas, que ele conseguiu identificar uma rede que é totalmente recrutada em tarefas de memória de trabalho mais intensas, tá? Só que ele faz uma correlação dessa rede com a memória episódica, tá? Então, nesse outro artigo que ele cita, né, que ele explica melhor essa teoria da memória episódica em relação às redes atencionais e de memória de trabalho. Tá? Então, é uma coisa bem interessante. Segundo ele, a gente só vive alguns flashes de atencionais de curta duração, mas que eles são todos sobrepostos. Então, assim, enquanto vocês estavam olhando para a tela esse tempo todo, na verdade, foram, assim, milhares e milhares de pequenos pulsos, né, de estímulos ambientais que duraram alguns milissegundos e desapareceriam logo depois, mas aí veio outro logo depois, e essa rede de demanda múltipla, né, ela consegue congregar todas esses pequenos flashes atencionais, né, essas percepções fragmentadas da realidade, né, e transformar numa experiência contínua, tá? Então, é um artigo bem interessante, né, e vai complementar o artigo muito bom que a Jade explicou hoje sobre, né, essa questão da competitividade da rede Default, né, com a rede da memória de trabalho, tá? Eu acho que mais para frente, de repente, a gente pode voltar nesse artigo, mas procurando outros artigos que falam sobre práticas de concentração, de repente, assim, meditação, mindfulness, a influência do sono, né, porque provavelmente essas práticas de concentração e o próprio um sono saudável, né, podem influenciar na flexibilidade da rede de mudar de um padrão default para um padrão de ativação, né, porque obviamente quando a pessoa está com muito sono, ela não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, né, então eu achei, assim, esse artigo excelente, né, e foi o Anderson que, na verdade, que prospectou para a gente, mas a apresentação ficou muito boa, tá, Jade? Parabéns, né? Viu? Você conseguiu. Você tinha ficado meio assustada, mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo aos poucos. Eu queria dar os parabéns para a Jade, foi super, assim, uma apresentação super legal, foi bastante elucidativa, acho que ficou claro para quem assistiu, mesmo que não tenha lido o trabalho. É legal, eu tentei trazer esses artigos, porque esses artigos eles mostram mais ou menos assim como a psicologia está lidando com as teorias da mente no século XXI, né? Ou seja, você hoje conhece as redes, você conhece os perfis de ativação dessas redes, os graus de interação, de interação entre as áreas, essa flutuação entre redes, que foi o tema da Jade, né? Eu acredito aqui, não sei, mas alguém que já ouviu falar, tirando obviamente o Vitor, nessa rede Default, né, nesse Default Mode Network, alguém já tinha ouvido falar? Foi novidade para mim quando eu li o artigo. E é um negócio que é uma revolução, né? Quando tem em torno de 20 anos, acredito eu, que ela foi descrita, e de certa forma é um resultado extremamente interessante, porque modifica completamente as perspectivas, como o Vitor falou, né, de como a mente funciona, inclusive quais são as bases do self, né? Tem muita teoria em cima dessa concepção de self, baseada nesses arranjos de ativação default, né? Então é muito interessante, né? Muito interessante assim, trazer esses conceitos para a nossa realidade aqui de memória de trabalho, né? Que é o que a gente está trabalhando agora. E como você falou, essa flutuação, né,
entre diferentes ativações de diferentes redes, né? Mas que estão, de alguma forma, conectadas, né? Então, se para uma funcionar, a outra tem que diminuir os disparos, né? Mas se você mudar, isso que vai ser o artigo da semana que vem, que a Mari vai apresentar, mas se você aumentar ainda mais a demanda cognitiva, aí essa rede se expande. Então, num determinado, por exemplo, você está lendo um texto, você está falando alguma coisa, você tem mais ativação do lado esquerdo, do lobo do hemisfério esquerdo, né, que eu conhecido a área da linguagem. Mas se você tem que falar com muita entonação, com prosódia, ou então descrevendo com altos detalhes contextuais, aí a rede ela se expande e vai buscar o hemisfério direito, que ele é mais tem informações mais emocionais, mais contextuais, né? Então essas redes, primeiro, elas flutuam, né? E segundo, elas não são fixas, né? Elas têm a liberdade de recrutar outras redes que poderão ajudá-las para desempenhar uma determinada tarefa. E essa é uma das bases teóricas, assim, um dos racionais da reabilitação neuropsicológica, né? Porque uma vez você mapeado as redes que trabalham em conjunto, você consegue, no caso de se você perder uma por causa de lesão, né, uma lesão assim física, ou uma lesão para AVC, uma isquemia, qualquer coisa, você pode buscar numa rede adjacente, né, uma rede assim compensatória, né, para poder assumir o funcionamento, mesmo que seja deficitário, de uma rede que foi perdida por lesão, né? Mas isso é feito não só com a ressonância magnética, mas também através de testes comportamentais, testes psicométricos, testes neuropsicológicos, para você ver, né, quais comportamentos estão sendo recrutados, né, e performados em diferentes tarefas, né? Então, isso aí tem apesar de, além desse interesse teórico, né, interessantíssimo que o Anderson falou, né, de como a mente trabalha, como o self é organizado, tem um interesse prático, né, de saúde também extremamente relevante aí na reabilitação e avaliação neuropsicológica, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a Jade, né, pela brilhante apresentação, né, e a gente vai dar continuidade a essas apresentações na semana que vem com a Mari, tá? E a gente vai fazer, sem ser na próxima segunda, na outra, vamos trazer um especialista que vai falar sobre modelos animais de pânico e ansiedade, né, dando continuidade a esse trabalho de divulgação científica da Liga. Tá ok? Então, eu agradeço aí a presença de todos, forte abraço, se cuidem, sempre máscara e álcool, e até semana que vem.